Bíblia Sagrada, versão King James atualizada. Livro 1 Pedro. Pedro, apóstolo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. E eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente, encorajamento a uma vida santa. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Pois, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. O exercício do amor cristão. Considerando, pois, que tendes
A vossa vida for purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento e para a salvação. Por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Povo gerado pela palavra viva, povo gerado pela pedra viva. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacerdócios espirituais, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na pedra, por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes que eres sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebestes deveres do povo de Deus. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, e vos absterdes das paixões da carne, que batalha contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, a observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimento e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigo recebidos por que haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também
este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, vivias como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Da mesma maneira, esposos, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto, na antiguidade era desse modo, que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossos esposos a vida cotidiana do lar, com sabedoria proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e cordeiro do dom da graça da vida, de forma que sejam interrompidas as vossas orações, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O estilo de vida do cristão. Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em injustiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca. Nos dias de Noé, na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo agora também vos salva,
o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Ora, tendo Cristo padecido na carne, amai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. O relacionamento dos crentes. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores de multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, como objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exultais na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória, conselhos, votos e bênção final. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente, tratai com humanidade uns aos outros. Tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus
se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como ladrão, como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. Amém. Com a cooperação de Silvano, a quem considero o irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Aquele que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda. Assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo.